eu recebo. Vamos mais uma vez, Deus, o que vier de ti, eu recebo. Sabe, queridos, nós temos, ou estamos no meio de uma série de mensagens chamada Tessarac. E aí eu volto a dizer, por termos visitantes aqui, eu tenho que dar uma palhinha de novo. Jesus, tem gente que até já até decorou. Então, Tessarac é uma palavra criada, chamada de neologismo. Criada por quem, pastor? Por um norte-americano chamado Shel Silverstein. Esse cara era cartunista, compositor, dramaturgo, poeta. Em outras palavras, era o cara. E de repente, com uma família constituída de uma esposa e uma filha, quando a filha tinha, você me ajuda? Quando a filha tinha 5 anos, a sua esposa morreu, faleceu. E aí, querido, o cara, uma filha de 5 anos, eu fico tentando imaginar que dor não foi para ele naquele momento, e para a filha. Mas a sua autobiografia diz que quando a filha completou 11 anos, ela teve um aneurisma cerebral e também morreu. E aquele cara então vive uma palavra, ele vive algo na vida dele que ele precisava descrever ou colocar uma palavra, colocar um sentimento. E ele cria uma palavra chamada Tessarac. O que é isso, pastor? Tessarac não é um momento difícil, não, que você superou. Tessarac é o momento que na maioria das vezes tem dia, tem hora. Você, todas as vezes que tu vai lembrar, você consegue com riqueza de detalhes trazer à tua mente. Deixa eu lembrar para vocês, principalmente para os visitantes, a nossa guerra não é contra a carne ou... Então Tessarac não tem um nome específico. Alguém que te feriu, alguém que te magoou, ou alguém que te traiu, ou alguém... Não tem um nome. Ele pode sim ter um nome chamado traição, não de alguém ou uma pessoa. Deu para entender isso aí? Ficou? Não de uma pessoa, mas de alguém. Não de alguém, mas de uma situação. E muito mais, às vezes é uma perda. Mães que perdem filhos, algo que vai marcar a história daquela pessoa. Ou seja, ela vai precisar entender que dali para frente ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. E aí semana passada falei sobre qual o tamanho do teu Tessarac. Expliquei o Tessarac de Davi, perde um filho. Depois o outro vai lá, se deita com a irmã, forçadamente, força a irmã. E aí Aminon vai lá e pega Tamar, né? E abusa dela. Aí vem Absalão, mata Aminon. Um outro filho matando o outro. E aí depois Absalão tenta usurpar o trono do pai, também é morto. Então, na verdade, eu mostrei que o Tessarac de Davi foi imenso. E a pergunta era: qual o tamanho do teu Tessarac? Qual é o tamanho desse momento difícil que tu está alegando que não vai ter fim? Qual é o tamanho da tua dor? Qual o tamanho dela? Bem, uma coisa é certa: Davi teve um momento muito difícil na sua vida, e ainda assim ele vai dizer: porque a sua graça é melhor que a vida. Mesmo com tudo que ele viveu, ele consegue olhar e dizer: você me ajuda? A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. E a gente fica se perguntando: como em meio a tanta dor? Significa dizer para você que, por pior que seja a situação, ou o Tessarac, que Deus é maior. Deus é maior. Ele é maior que todo o Tessarac. Falei também, é legal falar sobre isso, que é usado na Revista e Corrigida nesse mesmo texto, no versículo 3 do capítulo do Salmo de número 63, que a tua benignidade, troca a palavra graça na Revista Corrigida pela palavra benignidade. A tua benignidade é maior, é melhor que a vida. E aí eu fui procurar o significado disso. E o lado benigno, a palavra benigno, a palavra benignidade vai para a palavra benigno, e ela é usada como termo da medicina. Expliquei para você que quando alguém vira para ti e diz assim: ó,
chegou, tu foi fazer um exame rotineiro. Não estou profetizando isso, não receba em nome de Jesus, diga amém. Você foi fazer um exame rotineiro e de repente o médico diz que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Mas doutor, o que é? Peraí, vou fazer uns exames melhores aqui. E de repente vem um cara com um exame e te entrega: olha, querido ou querida, é câncer. Querido, querida, uma tremenda tessaraque. É câncer. Meu Deus, a coisa, eu não sei como vou lidar com essa situação agora. Mas de repente o médico vira e diz assim: olha, nós vamos ter que fazer uma biópsia. E através da biópsia nós vamos ter que descobrir se ele é maligno ou benigno. Se ele for benigno, eu vou tirar esse tumor e tu está curada. Tu está curado. Se ele for maligno, não tem jeito. Tu vai precisar, nós vamos precisar tratar e vai ter que quimioterapia, radioterapia e tal. Mas tem cura, tem jeito, tem tratamento. Principalmente se você descobre no início. E a palavra benignidade, a tua benignidade é melhor que a vida, justamente nos mostra que Deus, ainda que a situação seja muito ruim, caótica, Deus vira para ti e diz assim: olha, o que você está vivendo é benigno. Tu há de tirar um proveito dessa situação. Tu há de olhar para tudo isso que tu está vivendo, e lá na frente tu vai glorificar o nome do Senhor. Tu hoje talvez não consiga abrir a tua boca, mas lá na frente tu vai entender que Deus é Deus. Se você está compreendendo até aí, diga amém. Eu quero falar, meu irmão e minha irmã, eu quero te dar uma noção a respeito justamente de José. Ele tem 2 sonhos, e nos 2 sonhos que ele tem, ele consegue compreender que os feixes dos irmãos se inclinavam para ele. O primeiro. No segundo, era pior, ou mais complexo, ia mais longe. Ele via o sol, ele via a lua, e ele via 11 estrelas se curvando para ele. Significavam a mãe, o pai e os 11 irmãos. E os irmãos então se iram com aquilo. E os irmãos começam a preparar uma emboscada, até o pai fica chateado. E naquele momento então os irmãos vendem José. Os irmãos lançam ele numa cisterna. José podia ter morrido dentro daquela cisterna. José é levado para o Egito cativo, fica preso. Quando é solto, consegue uma posição de destaque na casa de Potifar. Daqui a pouco a mulher de Potifar assedia o cara, o rapaz. Ele diz que não, foge dela, corre. E aí ela vai lá e anuncia que ele tentou agarrá-la, e volta o cara para a prisão de novo. Eu fico tentando imaginar que nesse período de prisão, José imaginava estar vivendo um tessaraque. Meu Deus, será que isso nunca vai acabar? Será que o que eu estou vivendo nunca vai cessar? Mas de repente, ele decifra 2 sonhos. E um dos sonhos então, de um dos homens, ele diz: olha, lembra-te de mim. E aí a Bíblia diz que Faraó tem um sonho, ou melhor, 2 sonhos, e não consegue descrevê-los. Os sonhos das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milho boas e 7 mirradas. Ele não consegue entender o que é aquilo. E de repente aquele homem lembra que lá na prisão tinha existia um homem, e esse homem seria capaz de decifrar o sonho de Faraó. Prontamente Faraó manda chamá-lo. E ao chamá-lo, o texto diz que primeiro, antes de chegar à presença de Faraó, ele se prepara. Ele faz a barba. Ele estava indo na presença da maior autoridade do Egito. E ao chegar de frente àquela autoridade, Faraó conta para ele o sonho. E ele vira e diz: eu posso declarar, eu posso revelar que sonho é esse. E ele diz: olha, 7 vacas gordas e 7 espigas de milho boas significa 7 anos de fartura que Deus dará sobre a terra. E as 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, significa que depois de 7 anos de fartura haverá também 7 anos de escassez. E Deus quer que tu ponha alguém
para que possa estar conduzindo o povo a armazenar nesse período em que haverá abundância sobre a face da terra. E assim a Bíblia diz que Faraó, acredito eu, que olha para um lado, olha para o outro. Primeiro Faraó vira para ele e diz assim: olha, tu és sábio. E justamente José diz: olha, vai ter que ter alguém sábio nessa situação. E a Bíblia diz então que naquele exato momento o Faraó decide dar a José a autoridade que lhe era devido, em dizer: olha, abaixo de mim quem vai comandar é você. Nós estamos saindo do ano da totalidade, estamos entrando no ano de governo. Eu quero dizer para você que eu não sei de que forma vai vir a provisão, ou muito mais que a provisão, de que forma vai vir aquilo que tu está aguardando em Deus. Mas uma coisa eu sei: quando Deus promete, Ele cumpre. E se é ano de governo, queridão, você precisa levantar a tua mão aí no teu lugar. Você precisa glorificar o Senhor. Você precisa exaltar o Deus Altíssimo, porque quem tu menos esperar vai se levantar para te ajudar. Egito ia vir para José aquilo que ele estava aguardando, o sonho dele se cumprir. Eu quero dizer para você hoje que existem momentos difíceis na tua vida que tu acha que vai durar a vida inteira, momentos duros que tu acha que não vai passar nunca, mas que tu precisa compreender que aonde Deus te levar, o Senhor há de fazer cumprir a promessa. Eu quero começar a te mostrar que grandes coisas aqui começam a ser reveladas. E dentre elas, no ano que está tudo bem, se você for comigo ao versículo de número 51, no ano que está tudo bem, ou nos 7 anos que está tudo bem, você sabe o que Deus faz? Olha para o pastor. Você sabe o que Deus faz? Dá a ele 2 presentes. 2 filhos. Entrega na mão dele 2 presentes. E aí, querido, o primeiro presente, o primeiro filho, no 51 vai dizer assim: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Preste atenção. Às vezes existem coisas que têm te angustiado. Às vezes existem coisas que têm te feito sofrer. Quando chega a exaltação de Deus, a primeira coisa que Deus faz é apagar. Às vezes não vai apagar o que houve, mas vai apagar a dor e a angústia que tu veio sentindo durante todo esse tempo. Porque quando tu forçar a tua memória, tu vai lembrar, mas já não vai doer. Toca no teu irmão, tu pode até lembrar, mas não vai doer. Dura coisa quando tu lembra e dói. Seja sincero. Tu já viveu uma situação na tua vida que só de lembrar dói? Fala. E aí, a primeira coisa aqui que Deus faz é dar um filho para ele. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Me fez esquecer que os meus irmãos me traíram, porque o regozijo da minha alma é muito maior. O que eu estou vivendo hoje aqui, palavras não vão conseguir trazer à tona, ou através de sentimentos, o que eu estou vivendo. Eu um dia profetizei nesse lugar que tu irás dizer ao teu Senhor que você está vivendo aquilo que você nunca imaginou viver. E você vai dizer: eu estou vivendo aquilo que nunca imaginei viver em toda a minha vida. E assim é Deus na minha vida e na tua. A primeira coisa, e no primeiro filho, a alegria foi tão grande que Deus fez ele esquecer de todos os trabalhos, fez esquecer do cárcere, fez ele esquecer de tanta coisa, fez ele esquecer que os irmãos venderam, fez ele esquecer de tudo.
porque Deus é Deus. Mas no 52 a Bíblia diz assim: ao segundo chamou-lhe de Efraim. Repita comigo: Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha. É aí que eu acho mais magnífico. É quando Deus olha na terra da tua aflição, na terra da tua sequidão. É quando Deus olha para esse momento que tu está vivendo, para esse deserto que tu está vivendo, para essa situação que tu está vivendo, que tu tem vivido, para esse casamento detonado, desculpa a expressão, que tu tem vivido, e faz um milagre nesse relacionamento, faz um milagre aí aonde nem tu tem mais esperanças, na terra da tua aflição. Efraim, Deus me fez próspero. Não é um pouquinho de alegria. Toca no teu irmão e diz assim: não é um pouquinho de alegria que Deus tem para você, não. A palavra prosperidade vai te dar a dimensão disso aí. Não é um momento bom que tu vai viver. Deus fez ele próspero na terra da aflição. Eu quero te dizer que nesse lugar aqui, aonde ele estava, no Egito, no momento em que realmente a Bíblia diz que chega a fome até aquele lugar, quando começam a vir, né? Olha o 54 comigo. Começaram a vir 7 anos de fome, como havia predito, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Toda vez que eu falo de pão, eu lembro de Belém, casa de pão. Eu quero te dizer que quando Deus faz na tua vida, tu pode estar na terra do teu inimigo, mas quando tu é Belém, casa de pão, Deus vai contigo. O Senhor caminha com você, Ele continua caminhando contigo, e ainda em terra estranha, tu continua sendo casa de pão, Belém. E ainda que faltasse muitas coisas, uma das coisas que foi prioridade no Egito foi o pão. Não faltou pão. A pior coisa na vida do crente é quando falta pão. A pior coisa na vida do crente é quando ele se contenta com um pão dormido. É quando ele se contenta com um pão de qualquer maneira, quando na verdade o Senhor Jesus, Ele vai dizer que Ele é o pão da vida. Ele é um pão fresco para você todos os dias, no momento que tu necessita, na hora que tu precisa. Ele é o pão. E às vezes eu e você estamos nos contentando com um pão dormido, e quando na verdade, mesmo lá no Egito, não faltou pão. Através da mão de José, Deus prosperou de uma tal maneira que não permitiu que faltasse pão. Outra coisa que eu quero deixar para você aqui, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que a primeira coisa que Faraó fez para dar autoridade para José foi dar-lhe um anel. Colocou no dedo de José um anel. E o objetivo daquele anel, querido e querida, era dizer para ele: olha, vou te dar autoridade. E você sabe o porquê que o pai do filho pródigo, dentre uma das coisas que dá para ele é um anel. Você sabe qual é o objetivo do anel? É restituir autoridade e poder. É dizer: estou te dando de volta aquilo que tu perdeu, estou te dando de volta aquilo que tu lançou fora. Significa que quando o Faraó vai lá e coloca no dedo de José o seu anel, ele vira e diz o seguinte: olha, José, abaixo de mim você manda. Você é o que vai mandar, tu só não vai mandar acima de mim. Abaixo de mim. O que eu estou tentando te fazer entender é que se Faraó, numa terra estranha, um povo
que idolatrava N números de deuses com D minúsculo. Deus pega José, tira ele da prisão e coloca ele como governador. Imagina, querido, na tua vida, quando tu descobre que tu é filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tu é coparticipante das promessas do Senhor. Imagina quando tu descobre que tu és alguém especial, eleito, eleita do Senhor. Imagina quando você descobre que tu és sacerdócio real, que tu és nação santa e que tu és povo de propriedade exclusiva do Senhor. Imagina quando você descobre que na tua vida ou para a tua vida tu não está debaixo de um governo de faraó nenhum, que na tua vida você está debaixo do governo do Todo-Poderoso. Imagina quando você descobre aquilo que Barzilai mais ou menos vai virar, ou melhor, Davi vai virar para Salomão e vai falar, vai orientar Salomão lá no momento que ele está para morrer. Ele vira e diz: olha, meu filho, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Em outras palavras, vou morrer. Ser homem. Olha que coisa bonita. Ser homem. Mas peraí, antes de eu morrer, eu vou deixar algumas recomendações para você. Antes de eu morrer, eu vou te fazer entender algumas coisas. Na tua mesa, vou dizer para você quem tem que se assentar, quem tem que estar contigo. E dentre eles tem a família de Barzilai. Eu acredito que de repente Salomão pudesse ter perguntado para ele, e aí sou eu que acredito: mas pai, quem foi Barzilai? Me ajuda aí. Barzilai, meu filho, Barzilai foi aquele que quando eu estava no deserto, sedento, faminto, foi um homem e cansado, foi um homem que levou comida lá para mim e para os meus homens, fugindo de Saul, levou alimento para mim, foi um homem que me honrou no deserto. Barzilai foi um homem que quando eu tentei honrar ele disse: não, comigo não, vai, oferece para Quimã, meu filho, dá para ele a honraria, eu já estou velho, eu não tenho muitos anos de vida, meu rei. Barzilai é o homem que me honrou nos momentos mais difíceis da minha vida. É esses, Salomão, que precisam estar sentados à sua mesa. É esses que precisam estar contigo, queridão. Eu não sei quem tem se assentado à tua mesa, eu não sei quem tu tem escolhido para caminhar contigo, eu não sei como é que está a tua vida nesse sentido, mas uma coisa eu vou dizer: Deus do alto vira e diz para ti: eis que vos dei autoridade e poder, e se essa autoridade for perdida, tu vai ficar num mato sem cachorro, tu vai ficar numa situação difícil, tu vai ficar numa complicação. Significa, queridão, que até quem senta à tua mesa tem que ter a direção de Deus. Até quem está contigo tem que ter a direção do Senhor. Se não é de Deus, diz não, desculpa, não me leve a mal, mas não dá para mim, não é por aí. Enquanto tu não entende isso, a gente fica aqui penando, a gente fica, a palavra não consegue se cumprir, a coisa não consegue acontecer, porque eu não consegui pegar a essência disso, eu não consegui captar o que há de mais importante. E Deus te deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Tu não está sob um governo qualquer. Sabe o que o Senhor faz? Ao sofrer na cruz do Calvário, me permite assentar com nobres, me permite assentar com vencedores. Desculpa o que eu vou dizer mais uma vez nesse lugar, mas eu preciso me assentar com vencedores, querido. Eu dei um testemunho hoje de manhã aqui e falei sobre a Câmara dos Vereadores. Estivemos lá na segunda-feira e recebemos uma menção honrosa. Dia da Bíblia, dia 10, segunda. E quando eu cheguei lá, eu encontrei com um pastor que já esteve aqui durante um período, pastor Ronaldo. Esteve aqui, hoje está com a igreja dele em Jacarepaguá, e que tem sido uma bênção naquele lugar. E quando eu olhei, eu vi. E aí os nossos pastores entraram, sentaram, e eu fiquei ali, porque a gente entra para uma outra sala de reuniões e fica aguardando.
E daqui a pouco, quando nos chamaram para entrar, a gente entra por trás e se assenta na mesa diretória da Câmara dos Vereadores. 3 aqui e 3 aqui. 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. E não foi eu que disse não, foi ele. Quando foi anunciado pelo presidente, o bispo João Mendes, e quando ele anunciou, aí eu quero chamar agora o pastor Alexandre Freitas, pastor presidente da Igreja Evangélica Unção Ágape. E nós entramos, já fica uma menina preparada com a cadeira virada, um cadeirão grandão de umas costas altas. Aí tu entra, se assenta, ela vai. Aí quando nós saímos, fomos para a sala inglesa, ele virou para mim e falou assim: pastor, quando eu vi teu nome eu tomei um susto. Sabe o que acontece, querido? O Senhor te chamou para se assentar com vencedores. Hoje, a função de Davi é a função pastoral. A função de Davi é em dizer para você hoje, através da boca do seu pastor, que tu não foi chamado para acepção de pessoas. Vira aí, eu não posso fazer acepção. Fala aí, fala com você mesmo: eu não posso fazer acepção. Mas fala assim: mas na minha intimidade só vai se assentar quem pensar igual a mim. E se eu estou no ministério de vencedores, queridão, desculpa, tu precisa colocar isso na tua cabeça. Tu precisa entender isso. Ou fica para trás. Fica para trás. Ou a gente compreende em amor, querido, ou a gente fica, a verdade é essa, ou fica para trás. Toca no teu irmão e diz assim: você já possui um anel dado por Deus através de Cristo Jesus. O versículo 55 diz assim: sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide vai em José. Vai em José. Comigo? Não. Olha Faraó. Em outra. Não é comigo não. Vai em José. Vai em José. Eu não posso mudar a Bíblia nem você. Diga amém, por favor. Mas eu posso compreender nessa hora que o nome de José simbolizava o meu, o teu. Como é que é? É fome. Mas como é que tá? É muita fome. Vai. Você pode falar o teu nome? Vai no. Eu vou dizer o meu. Vai no pastor Alexandre. Você vai falar o teu? Vai no. Vai na. Tu tem sido motivo de indicação? O alto, sublime, onipotente, onipresente, onisciente, tem dito do alto: vai no. Você me ajuda? Vai no. Tem dito isso? Ou será que o Senhor tem olhado do alto e tem dito isso? Não vai ali não vai. Devia, porque se for para ali Ou será que tu está numa posição que quando Deus outrora dizia vai nele ou vai nela, o Senhor tem que botar um anjo no meio do caminho, servindo de atalho, para que quando chegue na tua direção, para que aquela vida não se perca, possa ir para um outro lugar? Fala a verdade para mim. Levanta a sua mão mais uma vez e diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Se não vier de Deus, não recebe não.
E a Bíblia diz: e o que ele vos disser, fazei. E o versículo 56, eu termino com ele, diz assim: havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros. Você sabe por que Deus honra José? Você sabe por que Deus, já desde a infância de José, Deus prepara todo o caminho para determinar. Podia ter sido qualquer outro filho, qualquer outro. Por que foi José? Você sabe me dizer por quê? Por que foi José? Por quê? Por que é você? Por que Deus escolheu você? Por que foi José? Fala para mim, por quê? Primeiro, Deus sabia que independente do tessaraque que a pessoa enfrentaria, ela jamais deixaria de glorificar o nome do Deus dela. Segundo, Deus também sabia que ao colocar José numa posição em destaque, tudo aquilo que ele havia armazenado, ele seria alguém que abriria os seus. Não adianta, repita comigo, não me adianta estar com meu celeiro abastado, porém fechado. Pode vir, entenda. Não me adianta em nada. Deixa eu te falar uma outra coisa, você entender? Só entenda por enquanto. Pode vir, Mateus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu classifico aqui 3 tipos de pessoas. A primeira, achando que o celeiro está cheio, mas está fechado, ninguém pode ver. Mas o Deus que te conhece sabe que lá dentro está vazio. E se tu não tiver humildade para dizer: é verdade, pastor, eu estou achando que está cheio, mas está vazio. Querido, se eu não tiver humildade, como é que vai ser a nossa vida? Fala para mim. O segundo tipo de pessoa são as pessoas que estão com celeiros, ó, facinho, ó, cheios, contudo fechados. De que vale o celeiro fechado? Fala. Tu quer ser exaltado? Eu tenho dito e profetizado para esse ministério que esse ministério será conhecido como o ministério do maior número de empresários na localidade. Se você crê, por favor, levanta a tua mão aí e diz: eu serei um deles, em nome de Jesus. Fala, eu serei um deles. Eu tomo posse que 2013 é de ser um ano de governo na minha vida. Eu não sei de que forma vai vir a provisão, eu não sei quem é que Deus vai usar para me abençoar, mas uma coisa eu sei: eu creio. Repita comigo: eu creio. Mas se os celeiros estiverem fechados, irmãos, pode ser que a bênção dure só um período. Significa que Deus olha para José, via que ele ia enfrentar alguns tessaraques, ia enfrentar algumas lutas. Dá a ele 2 filhos, um Manassés e outro Efraim. No primeiro filho, Deus ia fazer ele esquecer de toda a luta da casa do pai, não ia ficar mágoa nenhum com seus irmãos. No segundo, Efraim, porque ele ia prosperar na terra da sua aflição. E ainda assim, Deus olha para ele e vira: esse é dos meus, esse é daquele que quanto mais eu dou, mais os celeiros estão. Deus não vai fazer nada na tua vida, ou não vai te prosperar abundantemente, se em teu coração tu não ansiar pelas coisas dele. Existem pessoas: pastor, eu sou fiel no meu dízimo, mas quando chega na hora da oferta, pastor, eu acho que só o meu dízimo basta. Deus tem para ti muito mais do que a oferta que tu pode oferecer para ele. Eu estou falando da área financeira. Deus tem para ti muito mais do que tu possa imaginar.
Deus tem para ti valor, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano. O que eu estou tentando falar contigo para finalizar essa mensagem é o seguinte, querido. Uma das coisas que Deus olha para ele, para José, e vê nele, é que José não teria dificuldade nenhuma em abrir todos os teus. Ei, não foi, repita comigo, não foi um, nem foram dois, nem três, nem quatro. Ele abriu todos, repita comigo, todos os celeiros. Faz assim com a mão, faz assim, vem para a gente contextualizar. Faz assim, ele abriu. Como é que precisa ser a tua vida? Você precisa também aprender a... E ao abrir os celeiros, querido, aquilo, ou a decisão que ele tomou em abrir os celeiros, abençoou não só o Egito, como todas as terras. Eu não sei o que tu está esperando de Deus. Eu não sei o que tu está aguardando no Senhor. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Grandes coisas Deus vai fazer. Na terra da tua aflição. Eu profetizo hoje Manassés e Efraim espirituais para a vida de vocês. Mas quando Deus fizer, não se esqueça de abrir os celeiros. E dividir o que Ele está fazendo contigo. E aí Deus olha do alto e diz: por isso que escolhi você. Sabe quando Deus vira? Em outras palavras, simples de entendimento, para Abraão, e diz mais ou menos o seguinte: jurei por mim mesmo que tu não me negarias o teu único filho. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: eu sabia, Abraão. Será que hoje Deus pode virar para você e para mim e dizer: eu sabia, eu investi em você? Será que você pode conseguir ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu acredito em você, eu creio em você, eu acredito em você? Pode ser que ninguém acredite, mas eu acredito em você. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a tessaraque que você não entender, a tessaraque que você não compreender, lá na frente, há de chegar até a tua vida Manassés e Efraim. E lá na frente tu irás entender. Eu queria que você pudesse
como fiz hoje pela manhã, que você pudesse fazer agora. Que você pudesse estender a sua mão dessa forma que está a minha, assim, ó. Mão direita, mão direita. Estende ela. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus hoje esteja colocando no seu dedo um anel. Se tu perdeu essa autoridade, hoje Deus está te concedendo ela de volta. Autoridade e poder. Tu precisa pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos causará. Deus é contigo. Autoridade. Eu, como pastor nesse lugar, eu profetizo autoridade sobre a tua vida. Eu, como ministro do evangelho, eu profetizo que o Senhor está te dando autoridade em nome de Jesus. Se tu perdeu, hoje Deus te dá de volta. Se tu perdeu por um descuido, hoje Deus restaura isso aí contigo. Hoje Ele diz: eis que eu te escolhi para que tu des fruto. E o fruto que tu vai dar vai prosperar nessa terra. Tu vai prosperar nessa terra. Tu vai prosperar nessa terra. Assim diz o Senhor. Autoridade, autoridade, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que o inimigo da tua alma, pode fechar a tua mão aí, que a autoridade já está sobre a tua vida. Eu quero te dizer que o inimigo da tua alma já pode ver no seu dedo aí esse anel. Já pode ver que no teu dedo há uma autoridade dada por Deus. Não é por Faraó, mas é pelo teu Senhor, aquele que está governando sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa exaltar o nome do Senhor, que você possa bendizê-lo, que você possa glorificá-lo, que você possa adorá-lo, que você possa dizer: só o Senhor é Deus.